Gente, voltamos aqui para a segunda parte do vídeo sobre pornografia. Se você não viu a primeira parte, o link está aqui, está linkado aqui, também está no box de informação. Esse é o Guilherme de Ângeles, ele é um colega meu e a gente está falando sobre pornografia para vocês. Agora eu quero falar pra vocês sobre como é que a pornografia é introduzida na vida das mulheres, porque, como você falou, pros homens isso é quase instintivo, assim, em termos de sociedade, né? Eles descobrem a internet e tal, coleguinha, não sei o que, e tem acesso à pornografia. Pra mulher, não. A gente, além de ter todo um tabu sobre a sexualidade como um todo, não é um material feito pra gente. Então, quando eu, Gleice, vou assistir pornografia, coisa que eu não faço, mas assim, se a pornografia chega pra mim, ela chega de uma maneira violenta. Em posições que eu sei que não são prazerosas, em práticas que não são legais, que não são saudáveis muitas vezes e que tendem à violência, então assim, eu não me sinto bem assistindo. Mas ela é inserida pra gente, muitas vezes pelo namorado, pelo amigo que tá querendo ficar com a gente. Ah, vê esse vídeo. Ah, a gente podia fazer isso. Ah, a gente podia fazer aquilo. Então acaba sendo uma coisa meio que imposta. E que tem que ser acatada, porque a partir do momento que você é mais desenvolta a falar sobre putaria, sobre pornografia, sobre as coisas que você faz, que você não faz, que você tem vontade de fazer, você começa a ser aceita. Aceita e desejada. Então é uma construção social. E também existe o caso das meninas que têm um relacionamento, que elas namoram e tudo mais, e que o sexo, a noção de sexualidade do parceiro é tão engessada que pra ele sentir vontade de ter a relação ali, não, vamos colocar um pornô aqui pra gente entrar no clima e tal. Então, até esse clima, ele é construído a partir da pornografia. Eles não necessariamente vão reproduzir aquilo que eles estão vindo, mas fica aquela coisa da idealização, né? Eu vou ver isso aqui é o meu ideal de sexo, eu vou me excitar com isso e depois eu vou ter o real. Ele gera demanda, e a questão, uma outra pesquisa mostrou que a maior causa de impotência entre jovens adultos, homens, é o excesso de pornografia. Ela tira a sua sensibilidade. E ela também gera essa demanda para suas próprias relações interpessoais. Só que à medida que a indústria e o seu contato com a pornografia, justamente por ela sempre depender desse novo, e é um novo em que as práticas vão ficando cada vez mais distantes de uma realidade e muitas vezes abusiva, essa pessoa acaba tentando levar isso para as relações pessoais, para a forma como ela faz sexo. Só que isso gera frustração, gera uma série de outras questões, porque há uma diferença. O sexo da indústria pornográfica não é uma representação que visa um realismo do sexo ou uma relação mais aprofundada, ela é performática. Aqueles atores fazem uma performance de um desejo externalizado. De um desejo externalizado. O problema é quando você tem esse contato como sendo o único discurso que você tem a respeito do sexo, o único discurso a respeito do que é o prazer masculino, do que é o prazer feminino, do que é o homem bom de cama, do que é a mulher boa de cama, de você trazer isso para a vida real, que vai gerar frustração, vai gerar angústia, cria uma distância entre o casal. Eu acho que vale muito a pena falar também sobre pornografia feminista, porque as meninas vêm com essa coisa de mas eu não assisto pornografia, mas eu vejo pornografia feminista. Bom, eu acho que esse termo nem deveria existir, porque pra mim não faz o menor sentido colocar o feminismo no meio dessa nomenclatura, porque o contexto é o mesmo. A pornografia feminista, ela parte do princípio de que existe toda uma historinha antes, uma fotografia, e que a mulher ela tem a tomada de decisão, então a mulher é empoderada sexualmente ali no momento. Mas o meio da produção da pornografia continua o mesmo. E os danos para as mulheres que estão inseridas e estão sendo objetificadas nessa produção é o mesmo para o pornô convencional. Então eu acho que não existe esse negócio de pornografia. A justificativa da indústria pornográfica para agir dessa forma é a mesma de qualquer grande indústria, no sentido de que ela vai argumentar que ela faz o produto que o cliente dela quer assistir. A partir do momento que a indústria percebe que a visão que o consumidor tem a respeito das práticas são ruins, porque ele acha que é forçado, etc., a indústria vai estar sempre se reinventando. Esse relatório do Pornhub que eu mostrei, ele é feito justamente para isso, para tentar entender quais são as tendências. É muito curioso falar isso em relação a desejo, a sexo, quais são as tendências da pessoa que está assistindo, para depois transformar isso em mais acesso, em mais conteúdo.
Não dá pra falar que essas mudanças de tomada, uma estética mais bonita, uma trilha sonora vai fazer alguma diferença. Se as relações, desde o início da construção do produto, são abusivas, elas dependem de relações, mesmo de uma lógica trabalhista, que não são iguais, que são exploratórias, ela não vai ser boa. E ela não vai ser boa. Então, assim, quando vocês pararem pra pensar, eu vou consumir esse material porque ele tem esse nome feminista, eu acho que vocês que me assistem, a maioria são feministas, eu acho que tem que ter aquela ressignificação e aquela pensadinha assim na empatia, porque por que você vai financiar isso? Se a gente está mostrando aqui para vocês que é uma indústria necessariamente tóxica e prejudicial a milhares de mulheres, então esse financiamento ele também não é legal. Não é aquela coisa inocente, eu vou assistir e não sei o que, não vai dar nada, não. Eu acho que é uma questão de cultura mesmo, né? Até onde você pode fazer a sua parte nisso? Assim. As pesquisas mostram que para os homens isso causa angústia, causa frustração, gera um problema de relacionamento, porque o conteúdo que você vê na indústria pornográfica ele aparenta ser tão mais irresistível e dinâmico do que você tem com a sua companheira, porque ela não faz as coisas que você vê. Mas ao mesmo tempo você não percebe que aquela lógica da indústria é performática, aquilo é falso, as cenas não são gravadas todas de uma vez, você tem mudanças, tem todo um elemento que torna aquilo um produto que não é real. Mas as pessoas, pelo contato que elas têm, contato longo, excessivo, acreditam que seja. E engraçado é que muitas pessoas tentam validar isso, validar a coisa da pornografia, de que não, a mulher não é objetificada, ela faz porque ela quer. Olha a Sasha Grey, bem sucedida, saiu bem e tal, tem um relacionamento, lançou livros e tudo mais. Gente, ela é uma em 1 milhão, sabe? É a exceção da exceção, então a exceção não pode ser a regra. E é uma boa justificativa também para a indústria continuar a explorar, porque ela é 1 em 1 milhão, a grande maioria não vai conseguir ganhar nada perto disso, vai ter uma relação muito doentia, vai sair com uma série de problemas em relação à experiência na indústria, mas ao mesmo tempo a indústria pode vender o sonho de que se ela fizer tal coisa, se ela fizer assim, olha, a Sasha Grey fez isso, você pode ser um dia como ela. Olha só, ela quebrou padrões e tudo mais, e hoje ela consegue... Não é bem assim. Pra você, quão normal é? Qual seria o ideal da descoberta da sexualidade, então? Bom, esse termo sexualidade é uma coisa muito interessante também. Tem um filósofo francês chamado Foucault, ele tem um livro, uma coletânea, são 3 livros, chamado História da Sexualidade. E aí uma coisa muito interessante que ele mostra, que assim como a pornografia tem uma data específica, a ideia de sexualidade também tem uma data específica. É a nossa cultura ocidental que a partir do século XIX começa a tentar dar um nome para um aspecto da nossa vida que seja diferenciado dos demais. E a sexualidade surge assim, como esse discurso que é principalmente normativo, que vai dizer para você o que pode, o que não pode ser feito, como ser feito. Ele começa com um discurso que é herdado da tradição cristã, da confissão, do pecado da carne, etc. E a partir do discurso dos médicos. Os médicos passam a disciplinar sobre o sexo, dizer o que é saudável, o que é doentio, quais são as práticas aceitáveis, etc. Esse discurso que antes era feito pela medicina passa a ser feito pela mídia. A mídia é hoje a grande normatizadora do sexo. O sexo vende muito, o sexo vende na publicidade, na música, no cinema, em todo lugar. Só que o problema é que a sexualidade, o desejo, o sexo não é apenas um produto. Quando a gente volta para outras... Ele envolve o contexto, né, da pessoa. Ele envolve todo um contexto e uma experiência humana, e uma experiência do que é ser humano, que é muito mais ampla e muito mais bonita do que só isso. Como um campo específico da vida, cheio de regras, permeados por coisas. E aí a gente vê a revista nova, Men's Health, com aquelas listas, né? Dizendo como você tem que fazer, como se fazer sexo fosse, sei lá, jogar golfe ou consertar uma máquina de lavar. Né? Tem até o episódio do Seinfeld que o George Costanza faz anotações na mão quando ele vai fazer sexo com a mulher que ele tá saindo para não errar. Em um determinado momento ela descobre que ele tá com uma colinha na mão. Não é assim. Se a gente vê a experiência dos gregos, a experiência até desses romances pornográficos,
a sexualidade e o erotismo são uma coisa muito mais ampla, a possibilidade que a gente tem de nos entender melhor, de nos conectar com as outras pessoas, de produzir novos significados. De se expressar culturalmente e tudo mais. A pornografia ela atua como um único discurso porque a gente não consegue falar de sexo de outras formas. Por uma série de tabus, de restrições que a gente tem, de não conversar de maneira mais franca. O homem vai falar com os amigos no bar, só quer contar vantagem. Ele não pode expor nenhum tipo de fragilidade. De medo, insegurança, cria aquela bolha assim, né? De insegurança, literalmente. E não só para adultos, mas para as crianças também. Quando você censura demais as crianças e o assunto proibido, não pode falar isso, não pode falar aquilo, a criança ela vai abrir o Google, ela vai perguntar pro colega e aí então começa essa coisa distorcida, né? Do que é o sexo e, enfim, as descobertas dela acabam são deficientes se comparadas se fosse uma conversa natural dentro de casa, assim. E isso não significa necessariamente que você vai influenciar a sexualização precoce das crianças, porque a gente está falando disso de uma maneira saudável e natural, você explicar o que é, você até mesmo ter conversas mais francas sobre termos, sobre isso, sobre aquilo, porque quando aquela informação chegar para o jovem, ele vai ver, não é bem assim a realidade, não é bem assim o que deve ser respeitoso, não é bem assim o que é um consentimento, o que não é uma violência. Então, é uma construção social, literalmente. Você conseguir ter um debate mais franco. A indústria pornográfica ela tenta te fornecer essas fantasias, ao invés de você mesmo criar as suas, tentar se compreender melhor, buscar um tipo de conexão com a pessoa que você está, que seja única, porque diz respeito a um sujeito com outro sujeito, com novas possibilidades, com novos entendimentos, com uma compreensão do que existe de único, de bonito, de... E isso tem um peso muito grande para a mulher, principalmente para a mulher, claro que tem para homem, mas para a mulher também, sobre a questão da descoberta do próprio corpo. É aquela coisa de eu sei qual é a posição eu tenho que ficar para agradar mais, eu sei como eu devo fazer o sexo oral, eu sei como eu devo fazer isso, fazer aquilo, mas e o meu prazer? Eu não gosto de receber sexo oral porque eu não consigo chegar lá. Eu não gosto de fazer isso porque o cara demora. Então, assim, aquela coisa, ela se freia, ela deixa de se descobrir sexualmente porque o padrão pornô, ele vem batendo e fala, não é assim que eles gostam, não é assim que deve ser. Então, isso acaba criando também esse tabu, né? E eu acho que, além da conversa, do diálogo em casa sobre sexo, também nas escolas, também nas universidades, com esse caráter educacional mesmo, porque a gente estava até comentando, o Estado ele nunca vai conseguir, nunca é uma palavra muito forte, né? Mas o Estado ele não vai conseguir exercer de maneira eficaz políticas públicas sobre. A gente já teve o problema aí do kit gay, né, que era uma coisa uma linguagem tão clara e tão simples que foi barrada e teve 1001 problemas. Então imagina um Estado tomar partido disso, tomar partido da descoberta sexual dos jovens. Então, pra mim é uma coisa utópica, realmente utópica. Esse discurso proibitivo é permeado de hipocrisia, né? Hipócrita pra caramba, né, porque... A gente viu na Câmara dos Deputados há pouco tempo os deputados assistindo vídeo pornô no meio da sessão. Teve um escândalo quando o Pirate Bay foi proibido. Eles divulgaram a lista de vídeos pornôs baixados por país e você tinha a lista de todos os vídeos pornôs que estavam sendo assistidos no Vaticano e quais eram os conteúdos. Ele é todo permeado de uma hipocrisia, né? De uma necessidade que se tem de regular a nossa vivência sexual, de colocá-la sempre num contexto separado de todo o resto. O que nunca foi assim. Segrega o sexo do indivíduo. E aí você acaba tendo uma visão distorcida de tudo, de toda essa construção. O sexo estava aliado à religião, à filosofia, às artes. Ele sempre fez parte da experiência humana como um todo. Será que a gente pode reduzir o sexo a listas de procedimentos e de técnicas? Que o que vale para uma pessoa pode valer para outra? E se você aprende uma performance, você pode reproduzir isso? Se as pessoas são tão diferentes, se elas carregam histórias próprias, desejos
próprios. Parece que a gente está destinado a ficar em caixinhas, né? Delimitar o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer. Não é assim. E não é assim. Então, gente, ó, aqui no box de informação vai ter um link com um post escrito com várias referências que o Guilherme vai passar e tudo mais. E também a continuação desse vídeo, a primeira parte, caso vocês não viram. E eu queria agradecer ao Guilherme por ter aceitado o convite, gravar o vídeo comigo. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado por ter assistido. Então, até mais.